Bolsonaro traiu a direita? E esse é um ponto bastante interessante que é legal nós comentarmos. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho visto os vídeos do Nando Moura, recentemente até fiz um vídeo dele ontem, e muitas pessoas estão chamando o Nando Moura, muitos bolsonaristas estão chamando o Nando Moura de traidor, porque ele começou a fazer críticas a Bolsonaro. E ele, Nando Moura, apoiou o Bolsonaro, fez campanha para ele. Se você não sabe, Nando Moura ele é um youtuber bastante grande, tem mais de 3 milhões de seguidores, obviamente, aqui no YouTube. E na visão do Nando Moura, as ações recentes de Bolsonaro foram uma traição para ele. Mas Bolsonaro traiu a direita? Na verdade, quando você olha para toda a história, para todo o histórico político de Bolsonaro, você vê que Bolsonaro nunca foi lá um grande liberal. Melhor dizendo, eu acho que ele nunca foi um liberal de fato. Então quando eu não vejo o Bolsonaro traindo seus eleitores. Mas eu vejo muitas pessoas, como no caso do Nando Moura, e por isso que eu coloquei o nome dele no título, porque o Nando Moura personifica um tipo de eleitor de Bolsonaro. Personifica aquele eleitor que criou uma expectativa com a eleição do presidente e depois essa expectativa não foi atingida. E eles acabaram sendo frustrados por isso. Mas essa expectativa não se justificou em nenhum tipo de momento se você olhasse toda a trajetória política de Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi um outsider. Ele nunca foi um candidato antissistema, porque não existe nada mais sistema do que Bolsonaro. Bolsonaro foi político aí por quase 30 anos. Foi vereador, depois foi deputado federal por muitos e muitos anos. E ele nunca foi um liberal de fato. Bolsonaro votava em Lula. Bolsonaro admirava o ex-presidente Lula, como o próprio Alexandre Frota falou. Bolsonaro gostaria de ser carregado nos braços do povo como Lula foi. Bolsonaro votou contra a reforma da Previdência. Bolsonaro era contra a privatização da Petrobras, falou que tinha que assassinar, matar o Fernando Henrique Cardoso. E ele é um saudosista do regime militar. E o regime militar, a ditadura militar, criou várias estatais. Então, nós não podemos dizer que o Bolsonaro ele era um liberal, votou contra a reforma da Previdência do Temer. Então não faz sentido esperar que Bolsonaro seja um super liberal. Quem é liberal é Paulo Guedes. Mas por que ele, Paulo Guedes, é e Bolsonaro não? Você sabe, né? Nós temos dois presidentes. Um presidente que é Bolsonaro, que não toca a parte econômica, que toca a parte de segurança pública, costumes, dentre outras coisas. E nós temos Paulo Guedes, que é o presidente informal que toca a área de economia. O próprio Bolsonaro disse recentemente em entrevista com o Café da Manhã com jornalistas de que Paulo Guedes é o seu patrão e não ele, Bolsonaro, é o patrão de Paulo Guedes. Porque Bolsonaro sabe que para ele se perpetuar no poder, para ele vencer 2022, é necessário ele ter o apoio do mercado. E se Paulo Guedes fizer as reformas neoliberais que o mercado quer, ele, Bolsonaro, vai ter um caminho mais tranquilo para 22. É por isso. É por isso, mas Bolsonaro não é um liberal, ele não tem características liberais. E outra, ele sempre advogou em causa própria. Ele sempre advogou em causa dos seus filhos. Bolsonaro colocou todos os filhos dele na política e possivelmente o mais novo também vai entrar na política. E ele no começo, a entrada do Carluxo na política foi algo muito conturbado. Por que o Carluxo ele entra na política com 17 anos para disputar um cargo, uma cadeira de vereador no Rio de Janeiro? Porque o Bolsonaro não queria que a ex-mulher dele, a Rogéria, que antigamente usava o nome Rogéria Bolsonaro, que é a mãe do Carluxo, continuasse usando o nome dele. Então ele força uma candidatura do Carluxo contra a vontade dele, aparentemente, para disputar com a própria mãe a eleição em 2000 no Rio de Janeiro. Então isso foi um episódio muito traumático, podemos colocar assim, para o Carlos Bolsonaro, para o Carluxo. Então perceba que Bolsonaro nunca foi um liberal, nunca foi um outsider e sempre defendeu os interesses da própria família. Então o Nando Moura, ou esse eleitor personificado pelo Nando Moura, achar ruim o Bolsonaro começar a advogar em causa própria, fazer leis para beneficiar os seus filhos, isso é uma grande, como posso dizer, insensatez. Incongruência do pensamento desses bolsonaristas. Porque se você pega a trajetória política de Bolsonaro, que não é uma trajetória recente, é uma trajetória longa, você percebe que ele sempre fez isso ao longo dos seus 30 anos como governo. E agora alguns bolsonaristas reclamam que o país, que Bolsonaro não está fazendo como ele queria, não está cumprindo com as expectativas. O que você queria? Bolsonaro ao longo de 30 anos tem 2 projetos só. Então perceba que não foi Bolsonaro que traiu o eleitor dele. Não foi Bolsonaro que traiu a direita, ou uma parte dos eleitores. Foram as expectativas dessas pessoas que foram magicamente construídas, que não tinham qualquer tipo de sustentação em cima daquilo que Bolsonaro sempre foi. E agora estão frustradas e arrependidas e começam a querer cavar um caminho para um lugarzinho para Sérgio Moro em 2022. Haja vista que os outros candidatos da direita, até esse momento, João Dória, Amoedo, são muito fracos. E agora parece que Sérgio Moro começa a entrar no radar, na preferência desses eleitores bolsonaristas frustrados com Bolsonaro ou frustrados com suas próprias expectativas,
começam a querer cavar um lugarzinho para Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2. E Sérgio Moro, ele é absurdamente idolatrado pela classe média. Se você acha que Bolsonaro traiu a direita, ou se Bolsonaro não traiu a direita, deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto, compartilhe esse vídeo e se inscreva também no canal. Ah, e amanhã, segunda-feira, talvez a gente tenha uma live aqui no canal às 21 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Eu ainda preciso confirmar, porque você sabe, fim de ano é toda uma correria, mas se nós tivermos a live, eu vou avisar lá no meu Twitter, @profleoficial.